Faz uma centopeia. Faz uma centopeia para te dar ideia. Tem 3 Cs. Gente, eu pensei que foi de compartilhar. Oi, Emerson. Oi. Como está? Se você tiver pressão, tem que mostrar depois. Tá bom. Depois eu fico. Você não cuida da humanidade, mas Parece do que texto esse também. ato que a gente vai ficar. É uma frase do Paulo, ele viu o bichinho agora. Só falta aparecer aqui no celular, que é a campainha. Não, dispara, né? Depois eu quero ver, tá? Só Tá. volta. E aqui, vou entrando aí. Tá. Eu pensei que foi de compartilhar. Sério? Nem os dois, tá? Te mandei no zap aí, ó, o link. Ah, o link daqui. Calepino, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico, hoje aula de número 55, dia 8 de abril de 2018, com o tema mais votado na semana passada, que foi Seriexis. Para quem está assistindo em casa, e a gente sabe que depois acabam tendo milhares de acessos, sempre é importante ressaltar que é uma atividade gratuita da Conscienciologia. A Conscienciologia não é a Cientologia, que é aquela religião lá do Tom Cruise e do João Travolta, e ela é embasada, a Conscienciologia é o estudo da consciência, embasada no paradigma consciencial, ou seja, na visão holossomática, vários corpos, pluriexistencial, várias vidas, que é bem o tema hoje do Calepino, e também multidimensional, várias dimensões da consciência. Tá? Não é uma atividade voltada para quem está tendo o primeiro contato. É claro que a gente está aqui à disposição, quem tiver alguma dúvida pode mandar, mas a gente parte do princípio que a pessoa já tem algum conhecimento prévio da Conscienciologia, por isso que a gente não fica explicando tudo do início, do princípio e do começo. Ok? Hoje o nosso anotador será o Emerson, que já nos ajudou no outro dia, e aí no final vai voltar com as suas observações. Antes de começar aqui o nosso debate, eu queria trazer para vocês algumas ideias de forma aleatória aqui do livro de citações do professor Mauro Vieira. Isso aqui é um aperitivo mental somático antes da gente entrar no tema propriamente dito. E a gente pode debater também, ok? Então, o primeiro deles, da tertúlia eclosão criativa, a gente classificou como intraconsciencialidade. Regra básica: a sua intraconsciencialidade jamais deve ser perturbada pela extraconsciencialidade. Ou seja, você e somente você tem o controle daquilo que passa dentro da sua cabeça. Por mais que você esteja submetido a muita pressão, você tem o controle. Você não deve permitir que algo externo perturbe o seu micro-universo consciencial. Agora, da tertúlia reacesso neosináptico, a gente classificou como interassistenciologia. Se a coisa piorar, aumenta a assistência aos outros. Resumo da história: se a pressão aumentar muito para o seu lado, a melhor coisa que você faz é investir na interassistencialidade. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado, mais você recebe as energias dos amparadores, a retribuição, e tudo vai melhorando. Terceira ideia é do Léxico de Ortopensatas, página 1462. A gente classificou como cotoveloma.
Se a Coulson é exemplificativamente muito correta em suas manifestações, pode criar problemas de cotovelomas nas pessoas incorretas do entorno. Isso aqui é simples, né? Você às vezes arruma briga aí, então somente está fazendo aquilo que você tem que fazer, ou cosmoético, aquilo que você considera que está dentro da sua praxis. Quarto raciocínio é da Enciclopédia da Conscienciologia, gargalo operacional. A gente classificou como perseverança. Quem persevera sempre ultrapassa o gargalo operacional dos problemas estruturais do neoempreendimento nobre, na execução satisfatória da praxis pessoal ou grupal. Então, essa ideia aqui é bem importante. Ela mostra que quem insiste, persiste, sempre acaba superando qualquer dificuldade. Se ela está cosmoética, se ela está agindo de maneira adequada, ela vai superar tudo. Quinto raciocínio é da tertúlia, sem título, na época que ainda não tinha título da tertúlia, 27 de novembro de 2004. Não. E a gente classificou como não. Quem não arrosta o ônus do não, cria interprisões. Quem fica dizendo sim para tudo, quem tem dificuldade de bater na mesa e dar um não, sempre acaba arrumando interprisão. A maioria dos problemas que a gente vê de interprisão é isso. A pessoa ela não sabe fixar a sua posição. Ela deixa se enrolar pela vida. E o último é do Manual da Praxis, página 43. A gente classificou como amor. Quem não ama, parasita os outros. Se você não tem essa questão do amor bem resolvida, você sempre vai ser um peso para o restante do grupo. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa dessas ideias que a gente trouxe? Está tudo bem até aqui? Beleza? Quero dizer que nós temos online aí 17 pessoas no momento. Aqui na sala tem mais ou menos umas 20. Então, uma turma aí de umas 40 pessoas. E vamos avançando. Gente, esse é um tema que chama muito, né? É o tema de tratar das séries existenciais, ou da serialidade, ou das vidas passadas. A gente tem bastante conteúdo. Eu já falei aqui no Calepino que a gente tem um arquivo, 3 arquivos que tratam sobre esse tema. Um deles é o de retrocognição, propriamente dito, que mexe diretamente com a serialidade. Tem o arquivo das mini-biografias, que ele é comparativo, são dezenas de personalidades, um comparativo entre essa vida e uma existência dela passada, anterior. E existe o arquivo pessoal nosso, com essa mesma análise, que está bem denso de toda a pesquisa holobiográfica que a gente fez. Né? Então eu fiz uma seleção e eu vou ler o primeiro título aqui só que eu acho importante, da definologia, e aí eu vou propor uma dinâmica diferente hoje no Calepino para a gente fazer um teste, ok? Então, gente, vamos lá. Definologia. Essa definição ela é retirada do Projeciologia, página 1110. Porque não existe um verbete da enciclopédia com o tema seriexis. Ok? E como é que se definia seriexis? Isso nos livros lá do Projeciologia, que já se faz uns 15 anos. Nem seriexologia, né? Seriexologia não tem também. Seriexis é série mais exis. Acepção 1. Seriação existencial evolutiva da consciência. Existências sucessivas, renascimentos intrafísicos em série. Acepção 2. Vida humana ou intrafísica. E aí o professor Waldo coloca sinônimo desgastado e envelhecido pelo uso excessivo para a primeira acepção, reencarnação. E aí coloca que essa palavra arcaica mais atinge as pessoas sérias dedicadas às pesquisas de ponta da consciência. Por que a gente trouxe essa definição? Porque quem acompanha a conscienciologia há algum tempo observa nitidamente que, mesmo que a gente não repare, há uma progressão na compreensão ou nas ideias com as quais a gente trabalha. Né? Então, esse conceito de seriexis, a gente pode dizer que ele até pouco tempo atrás, ele tinha exatamente isso daqui, 2 acepções. Uma acepção mais estrito sensu, que seria o sinônimo de vida humana, de uma vida passada, vamos dizer assim,
E existia uma outra excepção, que é o conjunto das vidas da pessoa. Só que se vocês forem observar, dentro da enciclopédia agora, você não usa praticamente esse termo aqui, seriação existencial, você usa serialidade, que é a qualidade das séries existenciais. Exatamente. E você não aplica mais seriexis como sinônimo de vida humana passada. Você usa o termo retrovida, para exatamente fazer essa diferenciação. Eu sei que parece um detalhezinho bobinho, mas eu quero dizer para vocês, eu acho muito interessante isso, como a gente ampliou, como a gente vai ampliando vagarosamente, às vezes nem a gente percebe. E quando você vai analisar um livro antigo da Conscienciologia, você tem que ter isso em mente, senão você vai fazer confusão e às vezes vai entender de maneira errada o conceito que está sendo trazido. Ok? Mas, gente, qual é a proposta que eu quero fazer aqui do Eucalipino? Eu geralmente trago muitas ideias, e aí às vezes a gente vai seguindo uma sequência e fica difícil de você ler tudo ou debater tudo. Então eu gostaria de pedir para o pessoal que já leu aí ou deu uma olhada, trazer quais são as ideias que a pessoa acha mais interessante. Porque a gente já vai onde dói, onde chamou a atenção. A pessoa pode, a minha proposta é, a pessoa diz qual é o tema que chamou a atenção aqui, o raciocínio, a gente lê, o pessoal de casa poder escutar, a pessoa comenta alguma coisa, por que chamou a atenção, e a gente debate alguma coisa em cima. Porque o que estava acontecendo? Nas atividades anteriores, a gente trazia muito conteúdo, chegava no final da aula, às vezes uma parte super importante tinha ficado para trás, e a gente não conseguia debater. Então eu vou tentar fazer essa tentativa diferente aqui no Calepino e a gente vai, se der certo, a gente adota isso para as próximas. Pode ser assim? O que vocês acham? Então, com a palavra, vocês. Peguem aí uma ideia que chamou a atenção para a gente comentar. Posso perguntar? Vai lá. Você fala a página e o raciocínio. Raciocínio retrovida. Qual deles ali? Primeiro ou segundo? Ou terceiro? No primeiro, né? Quer pesquisar sobre a sua retrovida crítica? Analise seus mega trafares. Eu vou ler, pode ser? Para o pessoal de casa escutar, e aí você comenta. Então assim, esse raciocínio é do Léxico de Autopensáveis, página 1472. Está classificado como retrovida. Quer pesquisar sobre a sua retrovida crítica? Analise seus mega trafares. Então, fala aí. De acordo com esse questionamento, então, quer dizer que a retrovida crítica, ela ainda é bem possível que nela, os megatrafares que você tinha nessa retrovida crítica, eles ainda estão presentes. Por isso ela é a retrovida crítica? Exatamente. É bem isso aí. Mas não é também que você está fazendo a superação dos trafares, que é a relação prática. Sim, é o objetivo. Sim, o objetivo é esse. Mas, na verdade, a essência é essa aí que você falou. Se você analisar quais são as suas maiores dificuldades hoje, é bem provável que no passado essas suas dificuldades continuassem as mesmas e até piores. Porque se fosse fácil, você já teria resolvido. Se está aqui hoje, é bem provável que você tenha isso no seu passadão ali presente. E através desse estudo do Trafar, isso que eu acho que é uma dica importante. Você consegue buscar bem aonde você esteve envolvido, consegue ter uma linha de raciocínio para buscar o seu passado. Então, uma outra pergunta. A retrovida crítica, ou a sua retrovida crítica, ela não quer dizer que seja aquela vida que você foi convidado a fazer o curso intermissivo. Ou não, é uma inexistência, quer dizer, toda a retrovida crítica é a sua vida que te qualificou ao curso intermissivo, ou não? Quer dizer, isso pode variar? Não, eu estou aqui, não sou dono da verdade, né, gente? Nós estamos aqui no debate e o pessoal vai entrando junto. Mas eu entendo que não, a resposta é não necessariamente. Como essa palavra crítica representasse, vamos dizer assim, os gargalos nossos, os mega gargalos. Como essa palavra crítica, esse adjetivo crítica, significasse os nossos gargalos, no caso aqui no passado, que é retro, né? É isso mesmo? Você também vai entender o que ele fez com outras palavras? Desculpa, Antônio, repete de novo. Tá. É como esse adjetivo, crítica, vida crítica, representasse os nossos gargalos no passado, ou seja, os nossos mega trabalhos. É isso?
Eu entendo, eu vou dizer que eu entendo retrovida crítica como toda a vida, onde aconteceu alguma coisa relevante. Por isso, para cima ou para baixo. Por isso que é crítica. Ela pode ser a virada para o curso intermissivo, como o Fabrício falou, mas pode ser a vida também em que você arrumou uma baita de uma interprisão, grupo kármica, que você, às vezes até hoje você não se recuperou. Você está trabalhando para recuperar. Entendeu? É uma, como dizer, a expressão da mudança de destino, né? Aquela vida que fica marcada. Isso, é isso aí. Agora, eu quero dizer para vocês, eu acho muito bonito ou fácil você estudar a retrovida sua glamourosa, que está na enciclopédia e que teve um monte... Glamourosa. E que está na enciclopédia e que você fez um monte de coisa bacana e todo mundo bate palma. Eu quero ver estudar aquela retrovida que te dá vontade de enfiar a cabeça embaixo da terra, que nem avestruz. É sério, e se possível apagar com uma borracha, entendeu? Esse é o X da questão. Então é assim, ó, por que eu estou falando isso? Parece uma coisa meio fora, mas quando você começa a estudar essa parte da serialidade existencial, ou levantar hipóteses de quem você pode ter sido no passado ou não, eu chamo a atenção para isso. É muito fácil a pessoa identificar trafores e achar que aqueles trafores você tem e tentar achar que você foi aquela pessoa por causa dos trafores. Eu quero ver você fazer uma análise crítica, que isso é uma das coisas mais sérias, independente de não necessariamente você ter sido aquela pessoa ou não. Mas eu acho que um dos itens mais sérios do estudo da seriexologia é você estudar onde foi o mata-burro, onde foi que aquela pessoa tropeçou, analisar se você ainda tem aquele tipo ou espécie de mega-trafar que pode levar àquele mesmo resultado, independente de ser ou não ser, tirar algo para a sua vida, para exatamente não continuar errando. Porque eu acho que esse é a grande dificuldade nossa evolutiva como um todo. É o rame-rame. Não sei se vocês concordam com isso, né, gente? Que é o quê? É a repetição, vida após vida. As aparências, elas mudam, mas a essência da realidade dos contextos, ela permanece igual. Então, muda o cenário, muda uma ou outra pessoa, mas aqui a maneira de pensar, a pensanidade, a maneira de agir, ou o temperamento, como o professor Waldo falava, é a última coisa que muda, aquilo continua da mesma maneira. E a tendência é os resultados serem muito similares, muito parecidos. Eu falo isso em termos evolutivos, entendeu? Isso é chocante, né? Quando você percebe, quando você vê. Você podia. Vamos. Eu tenho aqui a definição da enciclopédia sobre a retrovida crítica. Se você quiser, posso ler. Por favor. Posso ler? Claro, lê. Acho que é do Pedro Fernandes. Posso ler? Por favor. A retrovida crítica é a existência humana pretérita na biografia de determinada consciência intermissiva, homem ou mulher, representando o início da virada evolutiva para melhor e constituindo a base ou plot ou a referência maior para o planejamento da atual programação existencial. Aí ele ainda coloca uma nota pensada aqui, que é retrovida. A retrovida humana crítica é mais importante para a consciência lúcida, se observada pela luta do curso intermissivo. A retrovida crítica constitui a base existencial da atual projeto da consciência intermissivista, independentemente da autoconsciência sobre tal fato. Não basta apenas identificar a retrovida crítica, é necessário analisar a autossuperação dos trabalhos, que é essa frase Eu acho bem bacana isso que você trouxe. Se a gente pudesse ter esse recurso nas aulas, seria muito legal. E o que eu acho bem interessante desse raciocínio? O professor Pedro, que é um especialista da área, ele é o coordenador da Conscientius, quem está em casa aí não conhece, que é uma instituição da Conscienciologia dedicada ao estudo das vidas passadas, dentro dessa abordagem da serialidade existencial. Ele abordou a retrovida crítica sobre o viés homeostático, vamos chamar. Só que o tema é neutro. Então, na verdade, a gente tem que levar em consideração a abordagem que a gente fez. Agora, a rigor, qual é a retrovida crítica mesmo? Que ninguém sabe, né? essa aqui é a mais essa. Qual é a vida... Para o intermissivista, não? Para o intermissivista. Para nós. Ou é para todo mundo? Para nós. Eu acho que a vida crítica de todo mundo é a vida atual, é o momento presente, é o que você vai fazer da sua evolução, Antônio. O que
que você vai fazer agora da sua existência? Eu acho que essa é a vida crítica para todo mundo, entendeu? Todo mundo, independente de ter ou não pertencimento. Eu falo isso porque, assim, ó, às vezes, esse negócio de estudar a vida passada é uma cachaça. É muito fácil a pessoa ficar tão deslumbrada e ficar inebriada com aquilo ali, que daqui a pouco ela esquece e se aliena do presente, das atribuições dela, do que ela tem que fazer. Não poder, é o pé na rocha. É a oportunidade de fazer diferente, né? Coisa que não fizemos, talvez, em outras anteriores. Não entendi, então. Você está falando que a retrovida crítica seria a vida atual? É isso? Essa vida? Assim, tecnicamente, retrovida não, é a vida passada. Uma vida que você tem uma vida natureza. Eu estou querendo para. Não necessariamente a retrovida crítica é isso que nós vamos chamar a atenção. A definição que foi dada no enciclopédia pelo professor Pedro é essa, com certeza. Mas o tema central é neutro. Então, na verdade, uma vida do passado, que você arrumou uma vaga de prisão, também foi uma retrovida crítica sua. Onde você, sei lá, desviou, você fugiu do caminho, entendeu? É isso que nós queremos chamar a atenção. E o que nós estamos concluindo, que eu falando também, é que a vida mais importante não é a vida passada. A vida mais importante, a gente nunca pode esquecer esse referencial, é a vida presente. É o que você faz na sua vida hoje. Porque por mais que você tenha errado um monte no passado, é o que você faz hoje que determina de fato a sua evolução. O resto o resto passou. É que nem um evento da Conscienciologia. Às vezes você faz um evento maravilhoso, mas tem um ditado que a gente até usa: evento é evento. Ok, acabou. O evento foi maravilhoso, mas ele passou. O saldo é o que você faz com aquelas informações daquele evento que você fez. Isso é mais importante. O que você impactou no seu universo? Qual é a reciclagem da consciencial que você fez? Acho que esse é o X da questão. O conceito dele lá está. Fala, Valentina. Está falando isso. Só fala um pouquinho mais alto. E, Emanuel, só coloca o pessoal por aí em casa escutar. Eu, particularmente, a ideia minha é que essa é a vida mais importante para mim, evolutivamente falando. Mas que a vida crítica foi anterior. Eu penso que foi bem brava, que levou-me a poder estar rebatendo coisas para estar aqui, para ter interesse de estar dentro do ensino da Conscienciologia. É uma ideia. Sim, mas é uma opinião. Eu acho que muitas as vidas exatamente anteriores a essa, eu concordo com você, foram as nossas retrovidas críticas, que foram as vidas que determinaram muitas vezes a mudança do patamar ou a reciclagem para chegar no curso intermissivo. Eu entendi o seguinte, é justamente isso, né? Que em algum momento do teu passado você fez algum tipo de caída de ficha, né? Que você fez aquela virada de mesa e que você a partir dali começou a melhorar. Aí que eu entendo que a retrovida crítica, né? Seu salto começou a ficar positivo. A retrovida crítica foi essa, que você, a partir dali você mudou e hoje seria um salto mais positivo. E depois disso começa a recomposição, Eu tenho um outro questionamento lá abaixo, página 3, retrovida. No segundo, só que lá embaixo, a autocogitação. Não, sim, só para te falar onde é. A autocogitação. Nessa parte aqui eu quero perguntar. Então, gente, esse raciocínio é do Léxico de Octopensatas, também da página 1472. Não basta apenas identificar a retrovida crítica. É necessário analisar a autossuperação dos trafares e o desenvolvimento dos trafores. Pelas afinidades atuais da consciência, é possível identificar a sua retrovida crítica. Aí há uma dica, há uma reticência ali, e aí a gente continua. A autocogitação quanto à retrovida crítica surge sempre na fase da recomposição do grupo kármico. Fala aí. De acordo com o que está descrito aqui, é interessante então pensar que quando você tem uma ideia de uma retrovida, no caso crítica, porque você então é um sinal, localizar a sua retrovida crítica é um sinal que você já está chegando nessa fase. Com certeza. Tem uma aqui do professor Paulo que é Seriex. Deixa eu só confirmar que o nome que é importante. Ele fala que a sua principal vida ele não teria que pesquisar Seriex alheia. Ele fala que a principal vida que a gente deveria pesquisar é a
vida que te levou para o curso intermissivo. Então, fora isso, quer dizer, ninguém pesquisa outra vida se não for primeiro essa para depois passar. Não, assim, eu não acho que necessariamente é nessa ordem, mas com certeza a vida que te levou ao curso intermissivo ela é extremamente relevante, porque ela é a vida que dá um ponto de guinada. Agora, o que eu acho que é muito interessante aqui nesse raciocínio? Além disso que você falou, de que se você for parar para analisar, as retrovidas de todo mundo estão na cara de todo mundo. Tá? A pessoa que teve na monarquia, ela sempre vai ter aquele ranço um pouquinho de monarquia, aquela pessoa que tem uma linha para o outro lado, de religioso vai ter, outro vai ter para o outro lado vai ter. Está tudo aqui na cara de todo mundo. A questão é que você só começa a ter acesso ou entrar mais a fundo nesse estudo quando você tem uma oportunidade para isso, para exatamente não se alienar, não se desviar. É de interesse do maximecanismo que você esteja cada vez mais lúcido, não é óbvio isso? Então, é claro, se eu fosse da equipe extrafísica como amparador, eu gostaria mais que o meu amparado tivesse retrocognição, tivesse lucidez, porque com isso ele vai saber atuar melhor como assistente, né? Agora, o que é esse raciocínio aqui? Esse raciocínio ele fala, vamos repetir, a autocogitação quanto à retrovida crítica surge sempre na fase de recomposição do kármica. Então, o que acontece? Se você está na fase da recomposição do kármica, provavelmente você está tendo que mexer com um monte de coisa séria que lhe incomoda. Esse é o X da questão. Repetindo, se fosse fácil, você já tinha resolvido. Se você tem aquilo ali lhe incomodando, é porque aquilo ali você não resolveu ainda, está mexendo com você. Então, é muito interessante a pessoa pensar qual é a conclusão que eu tiro desse raciocínio, que para mim é um dos modos mais sérios também da seriaxologia, do estudo da serialidade. Quando você tem alguma coisa que está incomodando você, pare para pensar sobre o seu passado em relação àquele trafá que está incomodando você. Qualquer coisa que te incomoda, você pode ter certeza, você vai buscar aquilo ali ainda está no teu passado. Ou seja, você consegue entrar no estudo da sua vida passada, principalmente não é pelos trafores, mas é pelos trafares. Mas você já deu uma dúvida também, por que não é pelos trafores? Não, é pelos trafores também. Mas também o trafar é mais importante, você acha? Porque eu acho que o trafar é o que te impede de evoluir, é o que te trava. Mas você acha que é mais constante, mais fácil de identificar? Mas o que eu estou querendo dizer é que é fácil tu lidar com o trafar. Quando você está lidando com o trafar, você vai ter que lidar com um grupo de assistência no passado que você deixou em aberto. Se você é tenepsista, por exemplo, você vai acessar aquele bolsão de assistência e você vai ter que trabalhar com aquele trafar. Por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Agora, eu vou dizer para vocês, isso aqui eu entendo que é um dos temas avançados. Geralmente a pessoa é impedida de acessar as retrocognições não pelos trafores dela, porque isso é no né? É pelo trafar. É por aquilo que incomoda, que vai reverberar no micro-universo consciencial dela e que vai fazer ela se confrontar com os débitos do passado. Porque todo mundo gosta de, né? Aplauso. Então aí é a hora que eu acho que aí é onde o acesso da retrocognição começa a ficar mais claro, quando a pessoa consegue ter mais maturidade para se auto-visualizar nua e crua, na sua realidade. Gente, eu estou falando um pouquinho mais alto, tá? Por causa desse ar-condicionado e para poder captar o som aqui, ok? Só é porque às vezes pode dar a impressão que eu estou quase no limite de gritar, mas faz parte aqui para o pessoal poder escutar. Mas, ó, dentro dessa linha, Fernanda, eu queria chamar a atenção para o raciocínio, no final da página 3, retrocogniciologia, que é o estudo das retrocognições. Eu vou ler para vocês. As pessoas geralmente não se lembram das retrovidas porque não querem, de fato, se auto-enfrentar. Temos que ampliar o nosso grupo de análise para além dos traços da consanguinidade, avaliar as nossas habilidades hoje e o mater pensênico e o kármico. O que não admitimos para nós mesmos que tenhamos feito é gazua, ou seja, uma chave
para iniciarmos o rastreamento do nosso passado. Algo passado lhe irrita? Qual o seu nível de repressão? São outras perguntas pertinentes dentro desse contexto. Ou seja, eu entendo que esse raciocínio aqui, ele complementa bem o que a gente estava conversando. Mais uma vez, é aquele raciocínio de que tudo está aí. Mas você tem que ter atenção, porque se tem alguma coisa que ainda mexe com você, vale refletir profundamente, porque é provável que você ainda tenha muito daquilo ali. Então, um exemplo bobinho. Se você acha que você jamais pertenceria à monarquia, mas jamais, de jeito nenhum, não posso pertencer à monarquia, eu não sou da monarquia. Se você tem uma reação dessa, mostra que esse assunto está mal resolvido dentro de você. E é muito provável que você ainda tenha um pezão lá dentro, no seu passadão, dentro exatamente desse assunto. Porque existe uma diferença entre você chegar à conclusão técnica e dizer de maneira tranquila, pela sua pesquisa biográfica, de que você não pertence mais tanto à monarquia, e aquilo é uma coisa que está mais ou menos assentada dentro de você. E existe uma diferença em você dizer, eu, de jeito nenhum, eu não pertenço mais à monarquia. Só sou você. Só sou você. Aí, meu amigo, você pode ter certeza, você está ainda com o ralo lá dentro e você vai ter que trabalhar muito. É uma diferença sutil, mas é a diferença entre o conhecimento que já está assentado dentro do micro-universo e o conhecimento que ainda não está assentado. Né? César, então, os questionamentos. Vamos lá. O questionamento. Nós temos agora 35 pessoas online, aqui aumentou um pouquinho, já tem umas 40 pessoas, então uma turma de umas 75, 80. Vamos lá. A gente tem pessoas na Itália, em Dubai, que estão se manifestando. Em Dubai? Opa, bacana. Ana Paula Prado. Nessa fase de maturidade em que reencontramos com pessoas do grupo Karma, e por mais que tenha retrocognições e sincronicidades, mas mesmo assim ainda tem assédio no processo de aproximação, devemos esperar ou insistir para não perder o contato? Eu entendo que você tem que insistir, porque não é um acaso que a pessoa está tendo contato com você. Veja pelo lado de que você está tendo a oportunidade de reciclar uma série de pensamentos da sua maneira de atuar. Então, toda pessoa do grupo Karma, ela tem que ser levada muito a sério. Tem muita gente que às vezes fala muito em assistência e se dedica muito aos outros, mas a pessoa esquece do seu grupo Karma familiar. E veja bem, pela lógica da evolução, se aquelas pessoas foram colocadas bem próximas a você, não é à toa que você tem que dedicar muita atenção àquelas pessoas. É uma questão de lógica, entendeu? Aqui em Foz eu vejo muita gente assim. A pessoa se muda para Cognópolis Foz, ela faz a radicação vitalícia, mas ela corta os laços, às vezes, com a família e de maneira patológica, infelizmente. Ela meio que esquece, entendeu? Como se ela não tivesse mais pai, mais mãe, mais irmão. E esse processo de cortar os laços é muito ruim. Porque se ela foi colocada naquela família e supostamente ela tem um pouco mais de maturidade, porque ela está podendo enxergar esse contexto, cabe a ela ser o exemplo. Cabe a ela fazer assistência. Então, eu entendo que essa pergunta que foi feita, cortar os laços, ela deve ser a última opção. É só quando realmente há um processo de que você já falou muito, você já insistiu muito, e você está notando que está havendo um acompliciamento anticosmoético. Caso contrário, você tem que insistir naquilo ali muito. Né? Depois de você insistir dezenas, centenas de vezes, aí quem sabe seja o caso de fazer uma impactoterapia reversa, onde você cai um pouco fora para gerar um impacto. Mas é a última opção. Próximo. Mas, gente, quem quiser complementar, fica à vontade. Hoje aqui tem muita gente boa. Fernanda, fala aí, por favor. Para complementar essa pergunta, eu imagino o seguinte: se a pessoa não conseguir fazer assistência para aquela pessoa do grupo kármico dela, nessa vida, que em tese ela teve acesso à conscienciologia, que em tese ela tem uma família evolutiva a quem consultar, a quem pedir uma sugestão, a quem construir uma ideia de como assistir aquela consciência, em que vida que ela vai assistir, né? Vai ser quando? Quando ela nascer lá no meio da África?
vai ser complicado. Então, assim, eu acho que até não só por altruísmo, mas até por um pouco de egoísmo sadio, aproveita a oportunidade e vê se consegue melhorar a ficha, porque senão você vai nascer junto de novo. Com certeza. Então, tem um lado. Aproveita enquanto você está lúcido. Daqui Aproveita a a pouco, lucidez. você não está mais lúcido ou não tão lúcido, você vai ter muito mais dificuldade. Próximo aí, André Alves. Pelo que entendo, não adianta nada estudar tanto e não resgatar erros que continuamos cometendo hoje, correto? Correto. Eu acho que a essência da evolução, para você avançar nos patamares da escala evolutiva, é você encarar tudo aquilo que você sabe que você tem que mudar e você não muda. E você fica enrolando, empurrando para a barriga, às vezes vida após vida. Então, é claro que pode parecer radical esse raciocínio de que pouco adianta estudar. É claro que pode parecer meio radical, porque na verdade você vai estudando para formar às vezes uma cognição melhor para poder mudar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, de fato, se você não conseguir transformar esse conhecimento todo que você tem na prática das suas reciclagens, você não vai conseguir avançar na escala evolutiva, você não vai conseguir assistir num patamar melhor. E de fato pouco adianta. Aí você vai ser mais um teoricão. De teoricão, gente, essa dimensão está cheia. A baratosfera está cheia de gente. Cheia de gente, inclusive, que escreveu tratados belíssimos. Só que na prática, às vezes a pessoa não aplicou aquilo que ela própria escreveu. Então, isso é uma questão bem séria. Só para constar, quem fez essa questão, esse questionamento é uma sobrinha minha lá do litoral de São Paulo. Ah, é? Está dizendo que é sobrinha do Juvenal aí. Tá bom? Tiago J. Betoni. Uma questão sobre memória e CREs. Já escutei de várias pessoas que após a dessoma, a pessoa perde a memória da vida que acaba de deixar, sobrando apenas as marcas das experiências na psique. O que você pensa sobre isso? Não, isso aí, com certeza, não é certo esse raciocínio, que a pessoa vai ter a memória deletada. Para a Conscienciologia, todas as suas vivências, experiências, elas ficam armazenadas na sua holomemória. E essa holomemória, ela está lá. Ela é imexível, indelével, vamos chamar assim. Quanto maior a maturidade a consciência tem, mais ela vai acessando a holomemória dela, ok? Então, isso que você falou, é claro que pode acontecer casos de pessoas que já estão com o pezinho na baratosfera, onde a pessoa, às vezes, ela dessoma, ou seja, ela passa pela desativação somática, ela morre, ela acha muitas vezes que continua vivendo essa dimensão, ela nem toma a lucidez que ela morreu, e nesses casos, às vezes, a pessoa pode entrar em enredo na baratosfera, ou na dimensão paratroposférica, como a gente fala, e o fato, então, é que ela realmente meio que esquece um pouco o que aconteceu aqui. Mas isso é uma condição muito específica de uma classe ou um tipo de consciência. Na verdade, a norma geral para quem está aqui, por exemplo, quem já é um intermissivista, é não passar por essa condição. A pessoa, ela vai não só passar pela dessoma, como ela vai ter a oportunidade de sentar no curso intermissivo próximo, que ela vai refazer o curso, vamos chamar assim, um complemento, e ela vai poder refletir o que ela errou, o que ela acertou, e vai poder se propor para uma nova existência, uma nova programação existencial. Então, eu não concordo com essa assertiva aí. Eu acho que há casos em que aplica, há casos que não aplica. Mas, gente, eu vou repetir, tem muita gente boa e aqui é um debate. Qualquer coisa vocês entrem, rachando. Se quiserem discordar da gente, discorda, bate na cara, a gente vai indo juntos, ok? Bate na mesa. Bate na mesa. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Ide. Próxima pergunta. Por que só se menciona monarquia? Por que não intelectuais, milicos, índios? Pode ser. Porque em todas as vezes que se todas as vezes que se fala em retrovida, se fala em monarquia. Eu acho interessante. É simbólico isso? É interessante aqui, olha só. Pode ser qualquer exemplo, mas você viu como você cá entre nós, você ficou mexida? Por que se fala de monarquia? De quem que você acha que sido uma puta também, né? Podia. Até as duas coisas ao mesmo tempo.
Bullying monárquico. O que é isso? Tem uma pergunta que é bullying monárquico? Meu pessoal mete bola. É isso? É isso? Tem Ela fala parte boa, Eu que vou ser a condutora. Boa. Como é que é? Bullying monárquico. Bullying, mas é que é É um debate aberto que tem na SEC, então eu vou fazer esse debate lá. Você sabe, ô Terezinha, que isso que você está falando, a ideia do autor também, eu queria pegar o último raciocínio da página 1, que é do Boletins de Conscienciologia, que foi um boletim que o professor Val publicava semanalmente na Folha Espírita. Ele fez isso durante muito tempo e teve um verbete desse chamado Sabedoria Essencial. Eu vou ler aqui para vocês. Quanto vale uma só vida humana no contexto do esquema completo da evolução ininterrupta, Seriexis ou Biografia da Consciência? Uma existência intrafísica apenas não serve como parâmetro na mensuração do futuro indefinido da consciência. Ilumina alguns passos conscienciais imediatos à frente, contudo, não descortina o destino futuro, remoto e integral. Por que eu acho que esse raciocínio tem muito a ver com o que vocês estão trazendo? Porque as pessoas, elas são, em geral, muito simplistas, principalmente na heteranálise. Na heteranálise, na análise dos outros. Então ela sabe, por exemplo, que aquela pessoa teve um passado na monarquia, foi uma rainha, e a pessoa admite essa realidade, numa boa. Só que aí, qualquer coisa que ela faz, é como se ela recebesse uma rotulagem na testa, um preconceito. Ah, é porque ela é rainha. Ou então, é porque o César é um tocador de obra. É um cara meio bronco, ou um cara mais fácil, entendeu? Então, eu acho que esse simplismo nas abordagens das vidas dos colegas, ele é muito delicado, é muito sério. Eu vejo, por exemplo, a gente sempre se espelha no exemplo do professor Val. Eu acho que todo mundo que está aqui, que acompanhou a trajetória dele, as aulas, via o cuidado multiredobrado que ele tinha e o respeito profundo que ele tinha ao abordar qualquer processo de uma vida passada da pessoa, mesmo que ele soubesse, mesmo que estivesse na ponta da língua, mas era um profundo respeito. E às vezes há um excesso, né? Há uma banalização. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, porque cada consciência ela é individualíssima, ela tem os seus trafalhos, os seus trafores, está fazendo o seu esforço de vida. E se você é muito simplista nas abordagens, a tendência nossa é cair para as inferências. É você achar que você entende a intencionalidade da outra pessoa claramente, é você entender o que de fato motiva ela, e às vezes você começa a fazer todo um enredo em cima disso e construir uma história que não confere com a realidade. E isso é motivo de muita desarmonia, de muita pseudo-harmonia, de muita satisfação malévola. Chama de inferência, porque é inferir na vida do outro sem também. É isso aí. Então, é o estigma que é feito. Então, isso aí tem que se tomar muito cuidado, gente. Dentro também desse aspecto, o que eu noto muito é que as pessoas tendem a taxar de forma muito resumida, simplista, o problema da outra pessoa. Seja se a pessoa está passando por um problema, isso é negligência da pessoa. A pessoa está passando por, se aconteceu algum acontecimento, algum contrafluxo, é porque ela não está calçada. Ou, enfim, resumir de forma muito objetiva e muito simplista mesmo o contexto das outras pessoas. Além de rotular, porque ela é rainha, porque ela é religiosa, porque ela é isso, aquilo, se resume de forma que você fica com vontade até de defender, a pessoa fala, você não sabe, eu não sei, mas eu também posso argumentar que ninguém pode estar sabendo o contexto daquela outra pessoa, porque cada consciência ela é muito complexa, isso é sempre muito falado aqui, né, que a gente não pode resumir tudo a alguma coisa só porque você tem um conhecimento prévio muito raso daquela situação. Para a sua pode ter sido uma negligência pessoal no contexto seu, mas não se aplica a outra pessoa, porque todo mundo tem muitas variáveis, muitos contextos e tudo mais. Então, também noto isso, porque é uma tendência, eu acho que aqui a gente tem uma tendência, uma vez uma pessoa me falou isso, que
aqui todo mundo acha que tem resposta para tudo, as pessoas acham que tudo tem resposta, só porque tem muito conhecimento, muitas informações, tudo alguma coisa está encaixada em alguma coisa. E nem sempre você está encaixado em uma, você pode estar encaixado em 30, em 100, 500. Então, essa tendência a gente dar sempre alguma caixa para a pessoa entrar, eu acho que também é um problema, essa rotulação sempre, tudo. É um questionamento assim, que eu me reflito muito sobre essa questão. Será mesmo que eu estou, de fato, até pensando positivamente ou de forma antagônica ou bloqueando qualquer que seja o raciocínio em função disso que eu estou presenciando? Eu acho que é muito latente isso, assim. Com certeza, Laura. Você está trazendo uma série de itens muito sérios, né? Esse simplismo na abordagem, na heteroabordagem, muitas vezes é para a pessoa fugir do mal-estar que às vezes as iniciativas daquela pessoa geram nela mesma, entendeu? Então você tem tendência a rotular, a ter o preconceito, a denegrir, porque você não tem a capacidade de fazer aquilo ali. E aí você entra na defesa instintiva, subhumana sua, mas sem se dar conta disso. E a maior dica, quem estuda psicologia sabe que isso é um mecanismo de transferência, não é isso mesmo? De você ficar botando o defeito sempre no outro. E você não para analisar você mesmo, né? Mecanismo de projeção. Às vezes, como a gente também tem muitos conceitos, por exemplo, ProEx, fase executiva, e tem muitos conceitos, tem muitas etapas, TENEPS, tantos anos disso, parece que se você tem um certo tipo de experiência antes do previsto, do documentado, do estudado, mas ainda não está daquele jeito. Tá bom, mas tem uma tendência a nivelar por baixo por não estar dentro daquilo que existe uma técnica. Eu acredito que tudo isso foi se criado para se ter um parâmetro, onde eu vou me respaldar, onde eu vou recorrer para me encontrar. Mas nem todo mundo precisa se encaixar dentro daquilo. Às vezes tem pessoas que conseguem adiantar ou pessoas que podem parecer atrasadas, mas que para aquele contexto está muito adiantado. Então, às vezes também entender que a complexidade de cada situação permite que a pessoa não necessariamente se encaixe em alguma coisa, né? Então, eu acho que também tem muito disso, assim. Sabe o que eu acho muito interessante? É o curso intermissivo. Ao mesmo tempo que o curso intermissivo, ele demonstra a realidade intraconsciencial e fica tudo muito claro quem é quem, ele tem esse processo terapêutico de colocar cada um no seu nível, de você enfiar o rabo no meio das pernas. Porque quando você está no curso intermissivo, você vai ter acesso à sua intimidade multissecular. E não adianta você tentar atribuir aos outros, é você com você mesmo. Então nessa hora a gente para de pensar um pouco nos outros e a gente vai ver onde o nosso calo aperta. Então, eu vou dizer para vocês, é uma coisa bacana. O curso intermissivo, até certo ponto, é broxante sobre esse ponto de vista. Porque aqui, você ainda fica muito na base da disputa de ego, de não botar a azeitona na empada do outro. Mas lá, meu amigo, lá é você com você. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer aqui. E esse é o nosso desafio. Quando a gente fala de construir a cognópolis, é construir uma série avançada de curso intermissivo. Ou seja, é cada um focar um pouco mais em si e parar de se preocupar com o outro. Tem gente que fica brava com a outra pessoa que está fazendo atalhos. Ou seja, ela não faz atalhos e não deixa fazer. Isso é sério. Uma coisa que eu vejo também é assim, quando a gente está conversando, alguém está conversando, o outro sempre ele tem que dar um diagnóstico sobre aquele assunto que está ouvindo. Ele não sabe ficar só ouvindo. Então, assim, a gente começa falando, contando um caso, aí a outra pessoa já diz, isso foi por isso, por aquilo, isso foi por aquilo, foi por aquilo outro. Ou também, tu não está na conscienciologia, tu não está estudando isso, tu não está... Quer dizer, a gente está me ralando para evoluir e às vezes tu conseguiu fazer alguma assim, outra não, e aí a pessoa está ali te cobrando, né? Como eu falei, as pessoas às vezes são muito simplistas, né? Isso
Isso é um problema. Mas, gente, o que mais que vocês querem chamar a atenção? Vamos lá, gente. Qual o raciocínio? Artigo de existência. Artigo de existência. Tá. A última frase da existência? Não, desculpa, na página 4 é a última. Página 4 é a última. É a primeira da existência. Não existe, é do Homo sapiens reurbanizados, página 958. Não existem unidades de lucidez acumuladas nas múltiplas seriexes emergentes que não conformem os traços da personalidade atual. O que chama a atenção? Não, eu achei uma frase assim, ele acabou de falar, meu Deus. Mas pode falar, gente. Qual é o que chama a atenção? Então, eu achei interessante essa questão da conformidade com os traços dele. Isso que eu queria discutir. Esse raciocínio aqui, ó, como é que eu entendo? É aquela velha frase clássica que a gente explica. É isso que eu queria. Todos nós somos o resultado de um somatório de escolhas que a gente teve ao longo das várias vidas. Então, essas unidades de lucidez que você acumula ao longo das suas vidas, vocês vejam que aqui o exemplo é aquele que eu falava. Seriexes está no sentido de retrovida. Mas múltiplas seriexes emergentes, elas vão afetar os seus traços da personalidade atual. Elas têm que ter uma conformidade, é isso? Tem que compor junto. Isso, elas compõem. É isso aí. César, será que não é aquela expressão que eu já ouvi muito, não sei se vocês já ouviram, de repente é assim, hoje eu sou a minha melhor versão, minha versão atual é aqui agora, porque você começou a falar no de hoje, né? Então, se eu tenho um traço hoje que é marcante, seja para fora ou para cá, isso já demonstra mais ou menos as minhas vidas, né? As minhas CDS. Então, de repente, assim, como você falou, atual, como eu estou hoje? Se de repente eu tenho um traço que é muito gritante e tudo mais, a minha tendência é diminuir esse traço, se é um para lá, né? E se eu tenho um traço força, justamente significa que eu já aprendi, daí já evoluí, já cresci e já estou dominando aquele assunto que eu posso, inclusive, de repente, ajudar a fazer assistência nesse para fora, né? Então, eu acho que você começou o carinho hoje, pode ajudar isso daqui. A sua versão hoje é a sua melhor que você tem. Assim, eu só vou fazer eu entendi o que você falou, eu concordo, mas eu acho que isso não se aplica a todas as pessoas. Você deveria ser hoje a sua melhor versão, mas tem gente que às vezes hoje não está apresentando o seu melhor. Você pega o caso, por exemplo, de um político que teve a oportunidade de assistir a ajudar um monte de gente e de repente ele desvia dinheiro, entra para o lado da corrupção. Às vezes, aquilo ali não pode ser o melhor dele, não. Pode ser o pior. Mas você acha que isso poderia ter sido espectro já nessa coisa? Como é que é? Por exemplo, a questão da desfelicidade. Você pode ter atingido a desfelicidade no nível de causa para mim. Pode. Então, assim, eu entendi o que você falou, concordo. Só que é o seguinte: todos nós deveríamos ser hoje a nossa melhor versão, mas não necessariamente. Se a gente colocar uma palavrinha aí, eu acho que nós somos a nossa melhor versão em potencial. Se nós vamos bancar isso nessa vida e atuar conforme a coerência daquilo que nós já adquirimos de experiência, se a gente entra nos louros da vitória e se acomoda perante o sucesso do passado, pode dar na nossa cabeça, de cada um, né? Agora, gente, eu estou sentindo a pressão no mental som do Laurentino aqui. Fala aí, Laurentino. Fala aí alguma coisa, vai. Tudo bem. Como eu entendo essa frase, é que as unidades de lucidez que nós acumulamos nas múltiplas vidas e que vêm à tona, elas justamente perfazem os nossos traços. São elas que mostram os nossos traços. Compõe até o seu temperamento. Gente, quem mais que chamou a atenção aí do texto ou outras ideias que queiram trazer para o debate? Não precisa necessariamente estar aqui, vocês fiquem à vontade. Nós temos no momento 40 pessoas online.
Fala aí. O que me chama a atenção, talvez possa ser democrar se eles possam até me abordar nesse sentido, é a subserviência em relação a determinados traços de uma personalidade e que as pessoas reforçam com subserviência. Às vezes a pessoa nunca vai descobrir porque continua no mesmo padrão. Então a heterocrítica de amigo para amigo, não criticando pelas costas, né, é importantíssimo, né? Então eu acho que é isso, porque às vezes a pessoa está ali reforçando o mesmo padrão e não está percebendo. É isso mesmo. A tendência de uma pessoa que foi padre muitas vezes, para a gente não falar que foi rei, vamos pegar uma outra versão. Foi padre muitas vezes. Bem feito para ele. A tendência dele é ele ter aquele grupo ali que está perto dele, entendeu? E às vezes o que acontece? As pessoas daqui a pouco estão lá. Ou consultam, ou ficam no processo de reforço daqueles traços que a pessoa teria que mexer. É isso mesmo, nós concordamos? Há uma retroalimentação negativa dos dois lados. É que eu vejo a importância da globalidade, porque a gente estando junto, pelo menos quase iguais, ainda tem muito traço parecido, é que ao apontar para o outro, a gente pode até não fazer a coisa 100%, mas já ajuda os olhos. É a importância da grupalidade e a importância do diálogo na grupalidade. Porque eu acho que a gente conversa poucas vezes. Da diversidade. E do respeito à diversidade. Porque a tendência de muitas pessoas, principalmente se a pessoa tem um caráter mais conservador ou mais autoritário, é não respeitar a diversidade das consciências. É querer formatar todo mundo dentro da forma de pensamento que ela tem. E isso é uma dificuldade, porque a evolução, ela exige essa diversidade, né? Ela exige que você tenha esse respeito profundo. Como é que você vai, por exemplo, sair da condição de desperto, que muitos hoje já admitem que são despertos, ou estão muito próximos a isso? Como é que você vai sair dessa condição e chegar num patamar de evoluciologia, por exemplo? Se você não tiver um profundo respeito pelo assistido, se você não tiver um profundo respeito às experiências das pessoas, então é um paradoxo. Você às vezes vê determinados assistentes que deveriam dar o exemplo e tem essa dificuldade. É um paradoxo. Como, por exemplo, você citou o caso do padre, né? Vamos colocar o padre. Sim. Se numa No caso tem um aqui. Uma vez deixa eu falar. Não é só você. Tem mais gente. Muito mais. Mas fala. Então, aí tem uma certa vida que ele já não é mais, mas quando ele vê uma situação, ele se irrita, porque ele sente aquela necessidade de agir como ex-padre, né? Aí ele ainda não melhorou, ele ainda vai precisar de reciclar. É aquilo que a gente falou, tá? Alguma coisa mal parada, a pessoa tem que resolver. Ó, gente, o Elvio está chegando mais bolo com a gente. Ele sempre chega Ele não deu bolo. Ele não deu bolo. Ó, o mais importante é que você veio, o mais importante é que você trouxe o bolo com a gente. Gente, quem está em casa, a gente tem aqui café, chá e bolo. Antes e depois do bem-vindo. Então, o nosso amigo chegou agora com mais um bolo. Mas vamos adiante aí. Tem uma pergunta aqui, né? A Josi Oliveira quer saber como faz para saber se a pessoa tem curso intermissivo. Olha, Josi, a sugestão que eu dou para você tem um livro chamado 700 Experimentos da Conscienciologia, que tem lá o teste do curso intermissivo. Se você entrar no site da tertulia conscienciologia.org, o domínio é esse, tertuliaconscienciologia.org, tem lá um ícone escrito teste do curso intermissivo. Você vai dar uma baixada nessa páginazinha dos livros 700 experimentos, vai dar uma lida, e é um teste simples de responder. Você sente dentro de você intimamente de que você não tem apenas essa vida, de que você sobrevive à morte física, de que você, por exemplo, teve vidas passadas, de que você tem uma missão maior nessa vida para fazer.
roteiro, uma análise, e você chega à sua conclusão se você teve curso intermissivo ou não. A melhor sugestão que eu dou é essa: entra lá, faz o teste e você vai chegar às suas conclusões. E tem um livro da Tatiana Lopes, não é isso? Que é sobre curso intermissivo. Quem tiver em casa, tiver interesse nesse tema, tem um livro da Editares sobre esse assunto. É Tati? Não, qual é? Não, é a... Existe um livro chamado Curso Intermissivo. Os universitários vão olhar na internet e vão me dar o nome da pessoa. O que mais, gente? O que mais que chama a atenção? Vamos lá. No site do Calepino também tem um teste. Ah, no site do Calepino também tem? Então dá uma olhada no calepino.org. Aliás, quem estiver em casa e quiser receber os temas que são debatidos semanalmente, põe lá seu e-mail no site do Calepino. Hoje é Tatiana Mota? É Tatiana Mota, talvez. Eles vão olhar aqui. A dupla. É o Felipe Félix. É cosmoético forçar, constranger e impor aparente interassistência interdimensional e intergrupal por meio de uso abusivo de paratecnologias, ressomas compulsórias nessa dimensão, possessão do psicossoma de várias consciências para práticas de estelionato interdimensional, sabotagem da holomemória, comunicação memória integral e biomemória, por cobranças excessivas, produção de falsas memórias, sabotando os corpos de energia da consciência para impor, forçar e constranger aparentes ideias de intercência grupal? Qual o nome dele? Felipe Félix. Felipe, olha só. A sua pergunta é bem complexa, você trouxe um monte de ideia, né? Mas eu acho que a síntese é a seguinte: amparador, ele não impõe, ele respeita o livre-arbítrio do assistido. Então você, na sua pergunta, você fala muito de imposição. É cosmético impor? Não. A imposição, ela parte do pressuposto de que você não está respeitando a autonomia, o livre-arbítrio, o direito da pessoa escolher. Então, desconfie. Tudo aquilo que tem excesso de imposição é provável que haja assédio. Porque o amparador verdadeiro, legítimo, ele chega perto de você e ele te dá uma inspiração, ele te dá uma ideia muito lógica, muito coerente, mas que vai te fazer pensar sobre determinado assunto, abordagem, comportamento seu. E é algo que você vê nitidamente que é colateral, você sente nitidamente que vem de outra consciência, e te esclarece aquele contexto. Mas a decisão de atuar sobre aquilo é sua. Então, não abre o olho. Esse processo de imposição tem muito a ver com o domínio que o assediador quer fazer. Tem relação com o escravagismo. Escravagismo é o que a gente mais vê na baratrosfera. Quando você se projeta e vai nas dimensões extrafísicas mais complicosas, com mais dificuldade, você vê que geralmente tem lá o mega seriador, que é aquela pessoa que acha que manda em todo mundo, e temporariamente até está mandando mesmo. Mas o fato é que ela atua na base exatamente disso aí que você falou, da imposição, da energia patológica, da coartação. Então, abre o olho. Se há excesso de imposição, é provável que o negócio não esteja muito saudável. Ok? Você vai impor algo quando você vê, tipo assim, a pessoa está tratando, às vezes, sei lá, cometeu um ato um suicídio, uma coisa. Às vezes você tem que, claro, ter uma atitude mais drástica. Mas a norma geral, imposição, abre o olho. Feito? Vamos adiante, então, aqui, gente. O que mais que vocês chamaram a atenção aí, que vocês querem comentar? Tem bastante ideia ainda para a gente. Vocês estão gostando da dinâmica diferente? Para não ficar aquele negócio de ficar lendo. As pessoas vão trazendo, já vão comentando, a gente já vai estudando junto. E, eventualmente, o que a gente não conseguir abordar na aula, vai ficar no texto, a pessoa lê em casa, mas é porque, em tese, a classe não teve tanto interesse em debater, então fica para a próxima. Quem está em casa, no futuro, a gente pretende disponibilizar esses arquivos, mas ainda não conseguimos publicar um livro que é o condicionamento mínimo para isso. Eu queria só avisar que está escrito bateria fraca, tá? Aí vocês dão uma olhada aí. Gente, vamos adiante? Fica tranquilo.
Tá, quem mais vocês querem chamar a atenção aí? Tem uma frase aqui na página 2 que é bem curta, mas a gente já começou, mas eu acho bem interessante. Tá, é página 2, começa com o quê? Tem gente. Ah, tá. Tem gente que não precisa se lembrar de vidas passadas, pois já é uma vida passada. Isso aqui, eu acho que não precisa explicar. A pessoa tá aí. Isso aqui é para botar um pouco de humor aqui na nossa aula. A pessoa já é na vida passada. É, o antepassado de si mesmo, é um conceito técnico. Maria Cristina Neves é uma pessoa que eu estou vendo que é um repositório das ideias da Conscienciologia alto nível, Marcelo. Parabéns, Maria. Muito bom, você está ajudando muito a aula. Esse é o verdadeiro anacronismo. Então é isso aí. A pessoa está ali. Parece que mudou, mas não mudou nada. A encadernação mudou, mas o conteúdo está igualzinho. A carenagem está diferente. Seu Luiz, fala aí. O senhor que é um radialista de primeira mão. De Verona. Sou mais ouvido. Ele é radialista, mas partidor do radialismo, né? Quero dizer, gente, ó, o seu Luiz lá. Qual era a rádio mesmo, seu Luiz? Renascença. Renascença de Ribeirão Preto. Está lá até hoje? Está lá até hoje. Olha o nome, Renascença. Renascença, gostei do nome. E ele é de Verona. No contexto de vida passada. E ele é de Verona? É de Verona. Ah, então tá bom. E meu vizinho. O que mais, gente? Acho que essa acho que não foi isso ainda, né? Página 2, passadologia. Então vamos lá. Página 2, passadologia. Esquecimento. Na verdade é do Projeciologia, página 394. Esquecimento. Esquecemos as nossas experiências transatas, vivendo a nossa vida sem a consciência de nosso passado integral, a fim de dedicar maior atenção ao nosso lado menos próprio, fazendo vir à tona, preferencialmente, a essência melhor do nosso ego. Recordamos gradativamente as experiências mais esquecidas ou mais remotas, conforme vamos, pouco a pouco, ficando mais aptos, compreensivos e amadurecidos, melhorando o nosso desempenho consciencial quanto à evolução de todos. O que chamou a atenção? Para trazer essa lógica do mecanismo das seriexes, né? Por que a gente esquece e depois... Por que a gente acaba não tendo acesso à nossa memória de forma espontânea, integral, de forma espontânea. Acho que é sempre bom lembrar que nós temos o nosso limite prático, evolutivo, para conseguir lidar com a nossa história passada pessoal, para não se alienar e tudo mais. Então, para a pessoa, para a gente conseguir ter clareza de que isso, na verdade, é algo positivo. É uma estratégia evolutiva para o nosso atual momento evolutivo. Eu vejo que muita gente chora as pitangas de não lembrar das suas retrovidas. Aqui nesse raciocínio tem a técnica clara. Como é que faz para a pessoa lembrar das suas retrovidas? Melhora a sua holomaturidade. Se a pessoa tiver mais holomaturidade, é aquilo que a gente comentou naturalmente, mais mecanismos evolutivos, amparadores, eles vão ser os primeiros a querer te ajudar a lembrar. Porque você tendo mais lucidez do seu passado, você consegue assistir no nível melhor. Muito óbvio. E também fazer aquilo que a gente viu, que a recuperação de contas é dependente dos seus traços. Então, se você mexe nos seus traços, você... Perfeito. Interessante. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu até ia comentar, mas depois achei que não. Mas agora veio ao fato. Tive um acidente onde fiquei inconsciente durante uma semana, 10 dias. Durante a minha inconsciência, tanto minha mãe como os amigos que me visitavam, eu contava de onde eu tinha morado, contava coisas, coisas que eu não tinha vivido verdadeiramente. Quando eu voltei à consciência integral, a minha vida mudou completamente. Quer dizer, tudo que eu sonhava no sentido de sonhar mesmo, porque eu sonhava com outros lugares, eu sonhava com outras coisas e tal, quer dizer, passou a existir na realidade. Quer dizer, aconteceram coisas que me levaram a andar pelo mundo. E pelo mundo andei. E pelo mundo fui vendo coisas que eu via nos meus sonhos. Quer dizer,
E a partir dali mesmo, quer dizer, eu acho que antes eu já era meio assim, mas eu fiquei muito mais, como é que eu vou te dizer, receptiva, muito mais condescendente. Perfeito. Não é? Quer dizer, claro que tem altos e baixos, né? Quer dizer, mas eu tive esse processo muito, muito interessante, que eu não dava atenção, eu não sabia se aquelas histórias eram coisa da minha imaginação, se era babá, né? Então, mas esse acidente aconteceu eu indo para uma vidente, eu queria saber coisas da minha vida. Quer dizer, antes de eu chegar lá, tive esse acidente e fiquei inconsciente e... Você sabe que uma coisa bem interessante, que é uma frase chavão dentro da Conscienciologia, é a seguinte, né? Nada é um acaso. Então, nenhuma experiência que você tem, nem mesmo alguma lembrança que você tem, ela é um acaso. E muitas das lembranças que a gente tem, inclusive no estado onírico, que às vezes a gente acha que é ok, ele não é bem com uma lógica perfeita, mas tem um conteúdo de informação, às vezes aquilo ali, a base daquilo ali, é uma lembrança pretérita sua. É às vezes um contato com uma energia agora, nesse momento presente, que te faz startar um contato com aquele holopensene, e aquilo ali faz tu acessar aquela lembrança, entendeu? E assim, isso é a todo momento. A gente estava lá em Umã agora, há 2, 3 semanas atrás, e lá um colega nosso, eu lembro, de manhã cedo, ele chegou e disse que tinha tido à noite uma experiência muito real de estar no deserto e ter visto um camelo muito lindo, e ele sentiu uma afinidade por aquele camelo muito grande. Pode parecer uma coisinha boba, mas no caso dele, ele sentiu nitidamente que aquilo ali era uma vida passada dele, e aquilo ali era o camelo dele. Então, foi uma ida a Umã, um contato com uma cultura árabe, vamos chamar assim, de Oriente Médio, com camelos que a gente viu lá no deserto, que fez com que ele tivesse o resgate dessa lembrança muito clara e muito viva. E é claro que a gente sempre fala que para a pessoa afirmar alguma coisa, o ideal é que ela tenha 10 retrocognições diferentes, de vários pontos de vista que se complementam, para ela poder afirmar com certeza de que ela teve aquela vida ou não. Mas às vezes tem algumas experiências tão impactantes no micro-universo que basta uma experiência para a pessoa às vezes ter um nível de certeza muito alto, muito razoável. Eu estou dando um exemplo pequenininho, mas a gente pode avançar nisso aí. E eu acho que as coisas mais sérias para serem lembradas, o professor Walter já falava isso, são as lembranças do seu último período intermissivo, agora recente. Por quê? Porque são eles que trazem as suas maiores reflexões sobre a sua existência como um todo e quando você estava mais lúcido, ou lúcida. Então isso impacta diretamente no aproveitamento da sua vida hoje, no aqui e agora. Qualquer lembrança que você tenha, por mínima que seja, do curso intermissivo recente, às vezes ela vale muito mais do que uma vida inteira, que você lembra um monte de coisa do passado. Porque aquele trechinho ali, por exemplo, por exclusão, você lembra de uma classe de curso intermissivo, você vai ter certeza que você é intermissivista, você vai ter certeza como é que se organiza, você às vezes vai lembrar de um assunto que foi estudado, aquilo ali você vai ver que você precisa muito daquilo ali, aquele impacto do seu presente. Então, assim, às vezes é uma fração de experiência, mas aquilo ali vai impactar muito, porque ele vai tirar uma série de certeza. Eu evito falar sobre isso, mas, por exemplo, eu já falei em curso isso. Eu lembro do dia que eu nasci, eu lembro de estar na barriga da minha mãe, e eu lembro antes de nascer. Tenho vários trechos. A Fernanda tem a minha vida testemunha. Eu já relatei para minha mãe o dia do meu nascimento, como é que foi, ela se assusta. Até hoje a sua mãe é muito engraçado quando ela ouve essa história, porque ela fica num misto de acredito e não acredito. Porque é uma condição muito atípica, né? Interessante. Mesmo hoje, né? Porque eu nunca, quando o César contou a primeira vez para a mãe dele, isso era pequenininho, né? E ela teve dificuldade. Mas até hoje essa história é contada e isso gera uma certa confusão. Não é que ela desacredita, mas ela não
É muito complexo isso. Mas tem coisas que são irrefutáveis pelo seguinte. Talvez a minha mãe esteja escutando em casa, né? Porque às vezes ela acompanha. Mas é assim, ó, mãe, se só tiver... por exemplo, tem uma experiência que eu conto para ela que aconteceu antes de eu nascer. Então veja bem, eu sabia a posição da cama onde estava na casa nossa, onde ela dormia, onde meu pai dormia, onde estava o berçário do meu irmão, que naquela ocasião já era nascido. Eu tenho um irmão mais velho, que nasceu 3 anos antes de mim. Eu descobri uma coisa que aconteceu à noite, que foi ele sair do berço dele, como foi ela acordar, o que ela falou, o que aconteceu. Então veja bem, eu estou falando de algo que aconteceu antes de eu nascer nessa vida. Você também não facilitou para ela. Vamos lidar com isso. É interessantíssimo, sabe? Mas, gente, isso aí é tema de curso, aí dá para avançar. Eu não quero falar demais, senão assusto o passarinho. Mas porque o professor Vargas, né, no livro Céfiro, ele comenta isso também, que aconteceu com ele, né? Ele lembrava de coisas que ele não tinha vivenciado. É isso mesmo. É isso mesmo. E você sabe que muitas às vezes das lembranças que você tem é com base na energia. A gente foi, por exemplo, na Galeria Uffizi, lá em Florença, que é super famosa, um dos museus, na minha opinião, mais lindos do mundo. Aí chegamos lá, você tem as 2 linhagens da família Médici, né? E todo mundo lá em cima, e são centenas de quadros, né? E a Fernanda estava andando comigo lá, de repente ela olhou, gente, era uma moça de, sei lá, 17 anos, 20 anos de idade. Ela olhou e disse: é fulano de tal, tá lá em cima, lá. Eu olhei, o quê? Você está vendo ali a pessoa? Mas claro, olha a energia, olha os olhos. Aí a gente foi lá, atrás do pilar, para olhar lá a lista, e estava lá, Catarina de Médici, estava lá a figura. Todos se encontram, viu? Então vai entender um negócio desse. É impressionante. Mas não era com pose de rainha, ela com seus 17 anos de idade, sei lá, 20 anos de idade. É impressionante, tá? Gente, o que mais? Vamos adiante. No momento nós temos 45 online, tem umas 40 pessoas aqui, estamos aí com umas 85, 90 pessoas na classe. É sempre bom falar quando a gente mexe com essas coisas de vida passada, tem que ter muita cautela, né? Perfeito. Porque começa a evocar esses grupos, né? E fazer uma série, levantar a poeira do passado. Claro. E que a pessoa só deve por banca se ela de fato sente competência, sente segurança em fazer aquilo. Porque mesmo, acho que todos nós temos assuntos que quando a gente começa a mexer, já arrepia até o último fio de cabelo da cabeça, né? Vamos falar assim. Começa a mexer com a fervilhar a intraconsciencialidade da consciência. Então a pessoa tem que também ir com calma. É o nosso coisa. Gente, o que mais aí? Queria falar sobre o reencontros. Página? Página 2. Página 2. Reencontros? Tá, no final do raciocínio. Tá, mas eu vou ler todo ele, ok? É do Projeciologia, página 915. Autoassédios. Andamos sempre, agora, de modo irresistível, exatamente sobre as pegadas, assinaturas autoconscênicas, autorrealizamentos de outras vidas intrafísicas prévias. Os autoassédios mais sutis são aqueles compostos pelas retrocognições espontâneas que vêm à tona da memória na época exata dos epílogos dos resgates grupo-kármicos, às vésperas dos pagamentos finais dos encerramentos de contas. Identidades. As consciências do grupo kármico são as mesmas, se apresentando em outros somas, outras vestes e outras identidades físicas, com as tendências conhecidas, um pouco melhoradas, as voltas com as consequências do papel que desempenharam nos dramas em vias de serem sepultados, subindo cada degrau dentro do ciclo multiexistencial na escala da evolução. Em um século, 5 séculos ou 8 séculos, os atores são os mesmos, os papéis se assemelham, a média melhorando o nível mínimo pouco a pouco. E aí vem o trecho que você destacou. Reencontros. As seriexes promovem em toda parte, a qualquer hora,
com todos aqueles que aparecem e cruzam o nosso caminho, os reencontros interseculares, interraciais, internacionais, intersociais, intersexuais, intertendenciais. O que é que chamou a atenção, Alva? O que me chamou a atenção é o seguinte, que qualquer consciência, né, que tem no nosso encontro do ponto de vista da interassistencialidade, se nós pudermos encontrar, né, só quando quem pode, é interessante que a gente possa assistir, né? Porque por mais que ela venha totalmente comprometida, que seja psicótica, mas se temos condição, vamos assistir. Porque não vamos jogar pedras, porque o outro está assistindo só pelas aparências, né? Não se sabe o que está acontecendo naquela interassistência. Isso é muito importante, que a gente pense nesse reencontro de qualquer consciência, como você disse assim, olha, se de um século, de 5 séculos, de 8 séculos, ela se depara em nossa frente. Nós não, é o momento, se pudermos assistir, de não deixarmos passar, né? Isso é muito importante. Você sabe, Rosa, que isso que você está trazendo, você trouxe várias ideias bem sérias, né? Mas tem para mim uma ideia muito profunda nisso, que é o seguinte: toda pessoa que chega perto de você, você tem que levar muito a sério, porque às vezes teve toda uma movimentação extrafísica, todo um trabalho exaustivo dos amparadores para trazer aquela pessoa ali para ser assistida naquele momento. E pode ser uma assistência que não é só para a pessoa, às vezes é uma autoassistência, uma assistência para você tem que estar aberto. Porque é muito fácil o assistente subir na tamanca, achar que ele assiste todo mundo e esquecer de extrair aquilo que às vezes os amparadores não conseguem te dizer diretamente e utilizam as pessoas ao redor para te inspirar, para te trazer e te dar informação. Mas eu acho que esse negócio, essa situação de você valorizar profundamente toda oportunidade de assistência que chega perto de você, isso é muito sério. Porque, como eu falei, às vezes você tem todo um esforço e a pessoa não leva a sério. O assistente que está ali, ele recebe a bola para chutar no gol sem goleiro. Só que ele não dá devida atenção. Ele releva a oportunidade. Ele acha, por exemplo, que aquela assistência dá para ser feita no timing dele, quando ele tiver tempo, e não a oportunidade assistencial e no timing do assistido, naquele momento. Eu já cansei de ver gente que tem a oportunidade de assistir, frustra aquela oportunidade. Eu não vou dizer que frustra a equipe extrafísica, porque a equipe extrafísica tem uma visão de conjunto, eles estão lá, ok, vamos para a próxima, mas a pessoa perde uma grande oportunidade. E eu sou capaz de dizer, ou arriscado de dizer, que às vezes ela não vai ter aquela oportunidade. É tão fácil que em alguns séculos, até para poder valorizar a oportunidade que ela teve, não levou a sério. Então, por exemplo, você pega e resgata um mega assediador, que está lá quase fazendo uma macro PK com a pessoa. Ok? E aí você pega e acorda com aquela pessoa uma coisa mínima para ser feita, mas não depende de você, depende de outra pessoa. E aí você põe na mão daquela pessoa e explica tudo isso. Olha, teve uma situação assim assada, foi feito um resgate, entrou o numerador, foi feito... E agora é só fazer isso. A pessoa não faz. E aquilo gera um problemão dentro do grupo evolutivo. Vai ficar uma interpretação secular. Me lembrou agora você falando a questão do Gregório no livro Libertação, né? A mãe dele, a mulher amada que ele não via há séculos, né? E foi colocada ali. Então, tudo isso é aquele momento da espiral evolutiva que chega para você. Não é que a gente, o assistente seja melhor. O assistente, às vezes, é o mais endividado em relação àquela pessoa que está tão comprometida. É isso mesmo. Isso aí é muito importante. E você sabe outra coisa
coisa que eu acho que é muito comum, um erro bem comum que a gente faz, é erro de abordagem do assistido. É você achar que aquela pessoa, porque ela está numa condição pior, naquele momento, em um determinado assunto específico, você às vezes até assiste, mas você contrapensioniza em relação a ela, ou você se coloca acima. E na verdade, quando você começa a estudar a seriexologia, ou a evoluciologia, na verdade, de maneira mais ampla, você chega à conclusão que, por exemplo, eu já citei isso aqui no Calepino, uma pessoa que há 2000 anos atrás ela podia estar numa condição muito crítica, um processo desse de mega sério que a gente comentou, hoje ela pode ser uma evolucióloga. Então, isso aí é uma coisa que te faz pensar. Às vezes, aquela pessoa, ela saiu, ou seja, de uma condição muito pior, de uma sarjeta, hoje ela já está aqui em cima, e você ficou ali no rani-rani. É aquilo que o professor Valdo comentava, de lembrança que ele tinha, por exemplo, de ter sido dupla de uma serenona. O que faz, o que impactava muito ele? Por que aquela serenona já é serenona e ele não era ainda? Entendeu? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que parar para pensar do nosso passado. Ok? O que mais, gente? Fala aí, Oswaldo. Maria Cristina. Causa e efeito a gente leu. Não. Onde é que foi a página? Primeira página, seriexologia. Causa e efeito. Primeira página dos 700 experimentos, página 596. Causa e efeito. Isso aqui é seria o início da aula, bem básico, né? Por que existe a seriexis? Ao que os fatos evidenciam, porque o mecanismo dinamiza a evolução da consciência através do restringimento consciencial intrafísico, hipomnese, porão consciencial, e o ato de ajudar sem saber a quem. É básico, mas a gente tem em conta isso. Ah, sim. A gente tem a seriedade em conta, a seriedade de cada pessoa. Eu concordo com você. Isso aqui faz a gente pensar muito, né, Maria Cristina? Porque, na verdade, essa parte aqui que ele põe, o ato de ajudar sem saber a quem, te faz pensar que você pode, a Seriex, ela te permite ajudar o maior seriador seu. Aquela pessoa que você queria matar. Aquela pessoa que você queria matar. Toda pessoa que te matou, né? Essa assistência mais alto nível. É aquela pessoa que sabe tudo que a outra fez, foi em detrimento dela, e ela consegue ainda assistir um patamar mais. Porque eu penso, você falava antes que tem vezes que tem muita assistência sendo feita, né? Hay muito trabalho. Eu penso que sempre tem cada resoma, penso que tem muito trabalho de consciência, de amparadores, de consciência que trabalha em toda a fisiologia da consciência, e para ubicar, olha, a lucidez da consciência, né? Ele tem que procurar qual o lugar para nascer, qual nesse momento evolutivo dela convém colocar digamos, o núcleo familiar, os amigos, quem mais perto, quem mais longe, quem tem que estar no mesmo país. É muito trabalho, muito. Quem ressoma, o momento da ressoma, o momento da ressoma. Você sabe, Maria Cristina, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, a gente já deu 50 e poucas aulas do Calepino. Eu falo para você, o campo de energia que eu sinto aqui hoje, é claro que é uma percepção, sujeito, né, do senso crítico, cada um tem as suas experiências, mas ele dá para ver que é um campo mental somático, definitivamente, para fazer as pessoas pensarem. Isso é bacana. Isso é bacana. Sim, claro que sim. Porque assim, poucas vezes eu vi tanto. A gente rala, às vezes a gente não chega. Agora a gente vê que deu uma limpada, está ok. O campo está firme, está estabilizado. Agora te faz pensar, refletir. Você com a sua consciencialidade. Vocês sabem que é interessante isso aqui. Isso aqui me lembra um pouco. Isso aqui não é abordagem para a rotina, não estou dizendo isso aqui igual ao curso permissivo. Mas estou dizendo, me faz lembrar.
evoca algumas lembranças que eu tenho. É interessante. Vamos adiante. Uma aula dessa aqui me faz pensar que realmente vale a pena. Isso que eu quero dizer. A primeira vez que eu estive aqui, eu senti isso, uma energia de curso intermissivo, uma coisa assim, muito incrível. Eu achei incrível mesmo. Para mim foi muito bom. Isso quer dizer, a gente aqui está tendo muito arranca-toco, muito quebra-pau. Então, assim, que bom que você vê que tem uma impressão dessa. Às vezes. Gente, vamos lá. Tem várias ideias aqui. Vocês querem que eu comece a pegar? Vocês querem continuar fazendo? Vamos lá. Só para falar que o pessoal da internet está adorando o debate, está show de bola. Tá legal? Tá tudo beleza, tudo tranquilo. Até o Emanuel está elogiando aí. O Emanuel tem feitado novo. Estou elogiando o Emanuel. Gente, ó, eu quero dizer que eu estou aqui nos apoios técnicos. A gente tem o Emanuel que está. Ele só tem que virar um pouquinho, o pessoal me vê. Isso, valeu, obrigado. Isso, fico emocionado. Então, ele está aqui no apoio técnico filmando hoje. A gente tem o apoio aqui da Lore e do Fabrício, que está acompanhando e passando as perguntas do pessoal que está assistindo em casa. A gente tem um apoio fundamental aqui do Juvenal, que sempre filma para documentar. E até o final do mês a gente vai parar de transmitir agora via o celular, que vai ser transmitido via a câmera mesmo que está filmando. Hoje nós temos a Elaine, que está ali na monitoria, anotando a assinatura, a presença. Eu sou muito agradecido e muito honrado com o apoio de todo mundo. As demais monitores que apoiam nos outros dias, eu estou vendo que tem vários aqui. O Emerson que está anotando. Então, gente, que está em casa, tem muita gente que está aqui trabalhando junto, sem falar de quem está vindo prestigiar a criatividade e contribuir com as suas ideias. Eu acho que isso é muito bacana e muito sério. Aproveita para falar da TV Cognópolis. A audiência subiu, então... Ah, tá. TV Cognópolis. Gente, já que estão pedindo para falar, eu queria colocar o seguinte. Para quem está em casa, o pessoal já sabe provavelmente que a gente tem uma rádio aqui em Foz do Iguaçu, que a gente chama hoje de rádio RCI. O site é sempre RCI, ok? Sempre RCI.com.br. E ok, você tem lá, está transmitindo 1320 AM, uma rádio legalizada aqui no país, paga os impostos, tudo certinho. De todos os programas que são muito interessantes, eu cito um muito sério, que tem todo. Sábado de manhã é um dia muito bom para escutar, né? Você tem ali um programa do Marcelo da Luz, falando sobre os livros, os clássicos antigos, mas você tem um programa às 11h30 da manhã, que é com a professora Malu Balona, que tem sido o programa de maior audiência da rádio. Mas dentro dessa nossa linha de trabalho, de aumentar a comunicação, nós estamos estreando no domingo que vem, lá no Hotel Mabu Interlúdio, a TV Cognópolis. É uma TV que já, na verdade, já está operando no canal 523 em HD, em alta definição, da NET, e o 32 analógico. É local, um canal de TV a cabo local, é na NET aqui em Foz do Iguaçu. Qualquer televisão não aceita. É só quem tem a NET, TV a cabo em Foz do Iguaçu. Mas ele vai estar disponível no site tvcognópolis.com.br. Isso? Isso mesmo. Então, nós temos várias etapas desse projeto. A primeira delas é transmitir documentários, qualidade de informação 24 horas. A segunda etapa é transmitir os programas que foram produzidos na rádio, online, ok? Ou seja, a pessoa vai escutar o canal da TV Cognópolis, vai ver o programa que está no ar na rádio, na TV a cabo. E uma terceira etapa é a etapa de você produzir conteúdo local. Você vai ter programas locais para isso. Quero dizer para vocês, eu acho até curioso a Nilce estar aqui hoje, que eu acho que o nosso Ari Caldas está ajudando a gente nesse projeto, sabe, Nilce? Que ele era voluntário nosso e ele era empolgadíssimo com a questão. Ele tinha rádio e ele adorava isso. Então a sensação que eu tenho às vezes é que ele é um voluntário nosso e continua ajudando extrafisicamente no projeto. Sinto de Inspiro também, muito forte, muito presente. Eu senti isso também aos 10 minutos. Mas eu queria... Você sentiu ali também? Bacana.
Então, olha só. E aí, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a ideia desse projeto da TV Cognópolis é gerar um laboratório de ensaio para daqui a pouco, se a gente conseguir, a gente quer chegar no futuro, claro, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, de ter um canal de televisão. A nossa meta, o nosso trabalho é esse. Porque hoje a Conscienciologia tem um conteúdo muito amplo, muito sério, científico, e a gente tem que produzir, né, esses programas de qualidade, disponibilizar isso no YouTube. Então, por exemplo, hoje a gente tem, parece um paradoxo, né, gente, mas a gente tem um horário disponível em um canal da Sky, em rede nacional, atingindo aí milhões de pessoas, ou com a possibilidade de atingir milhões de pessoas, e a gente não tem um programa em HD de qualidade para botar no ar nesse horário que está disponível para a gente hoje. Então a gente tem que, de certa forma, começar a criar um laboratório, né, para poder chegar lá. E é claro que a gente está aceitando ajuda. Quem está em casa assistindo, quiser ajudar, que conhece do ramo, quem está aqui em Foz, muita gente que assiste é aqui de Foz, a gente está aberto aí para isso tudo. E vai ter domingo que vem. Só uma coisa que você pode adiantar, que vai lembrar que a rádio web, então as pessoas podem acessar pelo Facebook. Ah, perfeito. O pessoal está perguntando, está alertando que a semprerci.com.br é uma rádio web. Então você também acessa pelo Facebook o ao vivo que está sendo feito diariamente lá na rádio. Mas eu queria chamar a atenção, gente, já que a gente deu essa pausa aqui, que domingo que vem vai ter no Hotel Mabu Interlúdio um jantar italiano. Domingo que vem o Calepino é um Calepino especial, é a estreia da TV Cognópolis, quer dizer, vai ser feito lá no hotel. Então semana que vem não é aqui, é lá. É gratuito, é das 5 às 7. A gente vai estar comemorando também um ano de Calepino, vamos trazer uns dados. Eu quero aproveitar, Leonardo, você preparar aquela estatística que você traz, para você falar um pouco quantidade de eventos, pessoas atingidas. Vai ter o pessoal da rádio lá, eu imagino, no Calepino. A gente pretende apresentar para todo mundo, vai ser transmitido online. E o fato é que a gente vai fazer uma bagunça lá, uma festa, um pouco, falando na rádio, bagunça positiva que eu falo, falando na rádio e falando da estreia da TV, apertar o botão solene lá, próximo domingo. Mas às 7 horas da noite, eu quero chamar a atenção para isso, 7 horas da noite, vai ter esse jantar italiano, onde a gente está trazendo uma cantora muito famosa. Ela mora aqui em Foz, mas ela é famosa. Entrem no canal do YouTube, vocês vão ver que é uma cantora jovem, mas ela já teve no programa da Ana Hickman, já teve no programa do Ratinho, já teve vários programas nacionais. Está tentando reconectar, agora reconectou. O fato é que a Marina ela vai estar cantando para a gente sucessos da MPB clássica. Chico Buarque, Tom Jobim, Elis Regina. Então é um momento que eu entendo que é muito importante dentro da CCCI hoje, da Cognópolis, que é esse momento de integração da gente. Mas são apenas, gente, 100 vagas. E a gente já vendeu uns 50 ingressos, mais ou menos. Lá no CIE? Está sendo vendido no CIE, e eu tenho aqui para vender, a Lori tem para vender, aqui na IEC está vendendo. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte: todo evento que a IEC faz em Foz, o pessoal deixa para comprar na última hora, todo evento lota, e todo evento tem gente que fica de fora e fica chateado porque não tem mais vaga. Então, se você tem interesse, é R$ 45,00, está incluído não só o buffet, o show, a água, o refrigerante, pode trazer gente de fora, não tem problema nenhum. Eu acho que é uma oportunidade de confraternização muito séria. César, vale falar também que o cardápio ele é democrático, então tem massa sem glúten, tem risoto sem lactose, tem buffet de salada, legumes frios, então para os vegetarianos, para os veganos, tem comida. É isso aí, gente, garanta o seu ingresso, senão você vai ficar chupando dentro. Essa propaganda última vai foi boa, viu? Para os veganos e para os sem vergonha. Página fala sobre a primeira página, você estava lendo? Que eu estava lendo, sim. Continuar com o que tem uma coisa interessante que a gente preparar a próxima, né? Você está falando ao Lembra, é isso? Lembra das ilhas? É assim, olha, você leu lá Causa e Efeito, né? Você leu Causa e
maternação do professor João Vieira. Uma das coisas que o povo deveria estudar muito é seriexologia, para ver as vidas anteriores e o que vai ser nas próximas vidas, que é a questão de que pelas retrovidas você consegue prever o futuro provável ou a tendência da consciência. Se não mudar o modo de apreciar as realidades, não vai mudar de modo algum. Isso aqui a gente já comentou, né, Elaine? Mas o que te chamou a atenção? Vamos lá. Não, o que me chamou a atenção, eu não sei se de repente eu estava ausente aqui, ou então não prestei atenção, de que era isso, a gente estava falando de agora. E aí a gente está falando o seguinte, que a gente prestando atenção no nosso momento atual também, para a gente nos preparar para a próxima, né? O que não vamos fazer, o que não vou repetir, o que não devo insistir, sabe? Isso me chamou a atenção, eu não tinha parado assim, Não, sim, perfeito. Eu acho que aqui a gente está comentando. Esse raciocínio aqui tem isso, que pelas retrovidas a gente prevê o futuro da consciência. Aquilo que a gente já comentou, que os contextos eles modificam, ou seja, as aparências, mas a essência das realidades tende a continuar a mesma. E eu acho que uma coisa séria que tem aqui também é, que a gente já comentou, o temperamento é a última coisa que a pessoa muda. Então, se a pessoa não muda o temperamento dela, a tendência é o saldo ele ser muito semelhante entre uma vida e outra. Isso faz refletir. A vida crítica seria uma cultura temperamental? A vida crítica seria uma cultura? Cultura temperamental. Cultura temperamental, eu não entendi, Maria Cristina. Cultura, né? Promove mudança? Promove mudanças. Sim, promove mudança, claro. A retrovida crítica promove mudança, com certeza. Certo. Fala aí, Elton. Eu queria que você comentasse autoexemplarismo na página 4. Página 4, autoexemplarismo. Esse raciocínio é da professora Daiane Roça. O artigo que ela escreveu na revista Consciência, que chama-se Relação entre Seriexes, Proexes e Reciclagem Interconsciencial. É do volume 11, suplemento 1, página 61. A gente classificou como autoexemplarismo. O que ela escreve? No contexto de ressomas e dessomas, importa ponderar sobre a qualidade do exemplarismo pessoal diante da responsabilidade do papel de liderança nos resgates da família, o primeiro grupo com o qual se interage desde o Renascimento. O que chamou a atenção? Chamei a atenção o seguinte, porque as pessoas que vêm aqui para a Conscienciologia, é muito comum eles relatarem que eles vieram para cá muito, até contra a vontade da família, e com o tempo que eles chegaram aqui, eles conseguiram resgatar essas pessoas, muitos vieram, quer dizer, mas houve no início assim, muita resistência. Eu acho que a partir do momento que o elemento fica numa família, e todo mundo pensa a respeito, junto com esse pensamento, ele nos consciente. Porque eu acho que a nossa responsabilidade no aspecto, né, de interagir aqui e querer mudar, agora, para querer mudar, eu queria só lembrar que tem que ter exemplarismo, mas tem que procurar ler muito e entender. Porque quando você lê, você ao mesmo tempo você entra em contato com o autor daquele livro, com as consciências ligadas, e às vezes as pessoas têm um pouco assim de preguiça de ler. Mas vale a pena insistir. Aí você que é um grande autor, que podia comentar alguma coisa a respeito. Eu não sou ainda um grande autor porque eu não publiquei. Mas estou escrevendo bastante, isso eu concordo. Agora por enquanto eu sou um escritor só. Mas assim, o chefe, você está trazendo um ponto sério, eu acho que a pessoa tem que ir muito. As pessoas, elas acham muitas vezes que pelo fato de assistirem cursos de Conscienciologia é o suficiente. É claro que é o suficiente para conhecer um pouco, mas sem a tarefa mental somática pessoal, como a gente chama,
que é você botar a bunda na cadeira, que você se dedicar da mesma forma que você faz a TENEPS, você senta e vai estudar a fundo e vai dissecar as obras e vai refletir profundamente, é muito difícil a pessoa consolidar uma reciclagem. Só na base do instinto é muito mais difícil. As técnicas, elas estão todas aí. Cabe à pessoa levar a sério essa dedicação. Entendeu? Agora, esse raciocínio que você trouxe, só queria chamar a atenção, que a gente conversou um pouco antes de você chegar, que é sobre a questão da família. Que é muito importante a pessoa dar valor à família. Ela tem que valorizar a família, porque não é ao acaso que ela está naquele contexto. E isso que você falou, tem a pessoa que vem e dá o alto exemplo em relação à família, mas também tem o oposto da pessoa que vem e esquece a família. E isso não é adequado. E aí foi esse ponto que a gente chamou aqui no contexto da família aqui na sala de aula. Gente, mais algum item aqui? Está tudo bem? Eu só queria colocar aqui, nessa frase aqui, se não mudar o modo de apreciar as realidades que você leu anteriormente, não vai mudar de modo algum. Eu entendi aqui da questão de apreciar a realidade, a questão de que, igual você falou, os fatos não mudam, mas na realidade o que precisa mudar é o paradigma pessoal, a forma como você vê a realidade. É isso aí. Essa atualização. Exatamente isso. É isso mesmo. Perfeito. E essa frase encaixa lá na frase que eu trouxe, né? Se a pessoa não mudar a forma de ver a realidade, nada muda. Encaixa lá que ela falou. É isso mesmo. E se o temperamento muda muito devagar, o que ela vai mudar? É a forma dela de ler as coisas. É isso aí. Gente, são 18h45. A gente vai, então, por enquanto, encerrar aqui o Palepino. Ficaram algumas ideias de fora, mas fica a sugestão para o pessoal lá em casa. Sobre os recados que eu queria passar, eu já falei da TV Cognópolis, então semana que vem não vai ser aqui, é no hotel, transmitido online, estreia da TV Cognópolis, ok? E quem tiver interesse, compre seu ingresso para não ficar sem, ok? Se todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa, ler, comprar o ingresso, acabou os ingressos. Eu queria avisar nesse curso aqui, já tem umas 30 e poucas pessoas, queria avisar esse curso, que é bem dentro dessa temática do Palepino de hoje, que é o curso da Consecutivos, Antiguidade, Raízes da Semiexologia. Dias agora 20, 21 e 22 de abril. Gente, quem está em casa e se interessa pelo tema, é um monte de gente. Entra no site da Consecutivos e a pessoa vai ter uma boa visão sobre esse estudo das vidas passadas. Vai ser falado sobre o livro Romance de uma Rainha, sobre a Grécia Antiga, a Índia Antiga, Judaísmo, Helenismo, temperamento na Antiguidade. Bastante gente aí falando, ok? Você queria passar um recado, não queria, Júlio? Emanuel, cadê o papel? Tá aqui? Gente, nós temos um mega desafio laboratorial no CAEC no dia 14 de abril, agora, próximo sábado, onde será realizado o desafio 67. 67, isso mesmo, que são 67 experimentos que podem ser feitos no dia. Tá bom. Porque são 67 experimentos que podem ser feitos no dia. Ele tem como objetivo a ocupação máxima dos laboratórios do CAEC, os laboratórios de autopesquisa, potencializando a autopesquisa e a pesquisa grupal. Ok? Então, quem tiver interesse, procura lá o CAEC nas reservas, na recepção, e faça a sua reserva para os experimentos laboratoriais do dia. Ok? Dia 14. Gente, nós vamos agora ouvir a voz da razão, que é o Emerson, é isso? Que vai ler para a gente um resumo da nossa aula. Muito importante, por favor. Não, aqui é a lista. No Somente você compra na você maquininha. tem o controle do que se passa em sua cabeça. Não permita que haja inclusão. Mais alto, mais alto. Quem insiste, persiste e supera tudo. Se não tiver a questão do amor resolvido, será um peso para o grupo. Não se usa Sirex como um termo de outras vidas. Se usa retrovida. A retrovida crítica pode ser a virada para o curso intermissivo, ou arrumou muita prisão que ainda não se recuperou. Nas maiores dificuldades de hoje, é provável que esteja no passado. A retrovida crítica representa o mega gargalo passado. Fazer
mata-burro, onde tropeçou e tirar algo de importante para a sua vida para não continuar errando. As aparências mudam, mas a maneira de agir continua igual e os resultados ficam parecidos. A rigor, a retrovida que ninguém escapa é essa, a atual. A vida mais importante é a de hoje. O saldo que a reciclagem que você fez vem com a vivência. Todas as suas vivências ficam armazenadas na sua aula memória. O curso intermissivo é para a pessoa não voltar para a maratosfera. O simplismo nas abordagens das vidas leva a cair na inferência. Criando estigmas, tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que o curso intermissivo mostra a realidade, tem um processo terapêutico. E o ideal é reproduzi-lo aqui. Focar em si e não nos outros. Todos somos resultado dos somatórios de escolhas que tivemos ao longo das outras vidas. Estamos na melhor versão potencial. A tendência da pessoa é ir em direção ao seu grupo. Evolução exige respeito e a diversidade. O amparador não impõe. A decisão sempre é sua. Escravagismo é o que mais se vê na baratosfera. A holomaturidade leva à ter lucidez do passado. Nada é ao acaso. O contato com outras culturas faz o resgate das lembranças. As lembranças mais sérias é a do período intermissivo, pois impacta diretamente hoje. As lembranças também se veem pelas energias. A oportunidade de assistir tem que ser valorizada, pois às vezes teve muito esforço para acontecer e pode ser que só nos próximos séculos aconteça de novo esse encontro. A CEREX te dá a oportunidade de ajudar as pessoas que você jamais ajudaria. O campo do Carequino evoca lembranças do curso intermissivo, segundo César. Tirou da reta, hein? Ele é besta, né? Ele vai pro César. Tirou da reta. A crítica promove mudanças. Sem a tarefa mental somática pessoal, é difícil consolidar uma reciclagem. Se a pessoa não muda o paradigma, aí eu não terminei. A tendência é repetir as mesmas resultados. Mas, ó, muito bom, chefe. Parabéns, muito obrigado. E Elaine, semana que vem já está definido estreia, né, da Cognópolis, da TV Cognópolis, mas já foi feita a votação lá daqui a 2 semanas. Qual vai ser o tema? Integração da Conscienciologia. Integração da Conscienciologia. Continuação. Esse tema bem diferente, hein? E quantos votos? Teve 4, 8, 12. Quanto? 12, 12 votos. Então, gente, quem está em casa, sem ser esse domingo, agora o próximo dia 22, o tema é integração da Conscienciologia. Com 12 votos, nós vamos avaliar se vai ser transmitido ou não. Ok? Muito obrigado pela presença, pela compreensão, pelo ovo saco de todos. Aqui dentro tem café e bolo. E até a próxima. Valeu!